presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, diz que a casa não vai admitir outros gastos fura-teto. Vou falar então com a nossa analista Basília Rodrigues, que está em Brasília. Basília, muito bom dia para você, você que está acompanhando também por aí. Como estão as coisas? Oi, isso mesmo, Marcela, de Juto, todo mundo que está no live. Eu conversei mais cedo com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Ele disse que a casa não vai admitir colocar novos gastos que furem o teto, e isso em respeito à responsabilidade fiscal, além do que já foi mexido neste texto, né, como a inclusão do auxílio emergencial no valor de até 44 bilhões de reais, extrapolando o limite do teto fiscal. Ontem houve essa transformação no texto por meio do senador, relator do caso, Márcio Bittar, ele que incluiu então essa possibilidade de pagamento de auxílio emergencial em até 44 bilhões de reais, só que furando o teto. Está tendo muita pressão para também colocar o Bolsa Família nessa possibilidade extra-teto, mas de acordo com o Rodrigo Pacheco, presidente aqui da casa, nenhum outro destaque vai ser admitido, ou seja, mudanças no texto vão ter que respeitar mesmo o teto fiscal. Há aí a expectativa de que a oposição apresente um destaque do tipo supressivo, ou seja, peça para mexer, tirar um trecho deste texto, que é justamente o limite de até 44 bilhões de reais, ou seja, transformar essa margem, esse fura-teto, em algo ainda maior. Isso porque a oposição, por meio de um voto em separado, sugeriu o pagamento de auxílio emergencial no valor de R$ 600 por 6 meses, e 44 bilhões de reais não seriam suficientes para fechar esta conta. O governo tem trabalhado ativamente aqui dentro do Congresso Nacional. O ministro da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos, veio ontem aqui para a reunião com os presidentes tanto da Câmara quanto do Senado. O ministro da Economia, Paulo Guedes, esteve no Tribunal de Contas da União conversando com ministros também para ajustar até onde poderia ir. E o que tem de auxílio emergencial definido até este momento? Depois da votação da PEC, o governo vai encaminhar uma medida provisória, prevendo R$ 250 de auxílio, com a possibilidade de estender até R$ 375 para quem é mãe ou pai solteiro. Comande aí a casa sozinho. É com vocês. Valeu, Basília. Informação importante, até porque o que são esses 44 bilhões que a Basília falou? O que é teto de gastos? O governo ele não pode gastar nesse ano, por exemplo, mais do que ele gastou em todo o ano passado com a correção da inflação. Para poder gastar isso, para pagar o auxílio emergencial, por exemplo, qual foi a proposta que está sendo desenhada ali no Senado Federal? Ter um gasto fora desse limite, que é o fura-teto. Então, eles colocaram um limite de 44 bilhões de reais fora desse teto de gastos, para aí sim conseguir pagar o auxílio emergencial. E é isso que a Basília trouxe para a gente agora, que a oposição está trabalhando para que não ocorra. Tem uma outra votação para acontecer hoje ainda no Senado Federal, é segundo turno. Isso porque uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição, precisa de votação em 2 turnos, 2 vezes votar o texto, tanto no Senado quanto na Câmara, para que aí sim ele passe a valer. Então já vamos com a Tainá Farfan, que vai atualizar a gente se a sessão já começou, porque estava marcada para as 11 da manhã. Começou, Tainá? Começou, Daniel. Bom dia para você e a todos que acompanham a gente aqui no Live CNN. A sessão começou, a gente acompanhou inclusive o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, chegando aqui na casa. Ele já se dirigiu ao plenário e a sessão já está em andamento. Eu lembro que ontem foi aprovada em primeiro turno essa PEC, né, essa proposta de emenda à Constituição, a PEC emergencial, por 62 votos a 16. E hoje, então, os senadores analisam em segundo turno essa proposta de emenda à Constituição. Ontem, todos os destaques que poderiam alterar o texto foram rejeitados, mas teve, como vocês estavam comentando agora na programação, essa alteração no texto pelo relator, o senador Márcio Bittar. Ele incluiu, então, esse limite fora do teto de gastos de 44 bilhões de reais, que vai ser usado para poder financiar o retorno do auxílio emergencial. A gente conversou agora há pouco com o líder do governo aqui na casa, o senador Fernando Bezerra, e ele comentou que já tem esse destaque, inclusive a Basília estava trazendo para a gente. Os senadores, então, vão ter que votar esse destaque do PT, que querem, então, retirar
tirar esse limite de 44 bilhões de reais. Então, a sessão deve começar já analisando esse destaque. O texto, ele não define valores e o período, né, desse auxílio emergencial. Tudo isso vai ser definido depois da tramitação dessa PEC emergencial aqui no Congresso, por meio de uma medida provisória que vai ser editada pelo governo. Mas eu lembro que o presidente Jair Bolsonaro já chegou a dizer que o valor vai ser de R$ 250 por um período de 4 meses. E eu lembro ainda que essa proposta ainda tem outras medidas incluídas nesse texto, como, por exemplo, os gatilhos que são utilizados para contenção de despesas. Então, por exemplo, se a União estiver perto de furar o teto de gastos, algumas medidas já são adotadas automaticamente, como, por exemplo, não pode ter aumento do salário de servidores nem contratação de novos servidores. Eu destaco ainda que depois de aprovada no segundo turno aqui no Senado, essa proposta precisa ser sim analisada ainda na Câmara dos Deputados. E segundo o líder, o senador Fernando Bezerra, disse que conversou com o presidente da Câmara, Arthur Lira, e Lira sinalizou que isso pode acontecer já amanhã ou na semana que vem. A gente fica então na expectativa dessa votação agora e também da aprovação dessa proposta de emenda à Constituição aqui no Congresso. Eu volto com vocês.